Anice Firmeza por Estrias. O encontro com ela deu-se no campo da arte, cujo local foi a Escape, em 1950. Não foi o momento, foram os muitos momentos em que a arte nos mantinha juntos, tecendo nela uma rede que pouco a pouco foi nos prendendo, com muita liberdade, na troca de divergências e afinidades. Ela, uma intuitiva com uma gaiola no pensamento, onde era desejo aprisionar seu personagem, alvo de seu sentimento amoroso. Como ela, como carcereira, era seu egoísmo maior. Acabei entrando em sua gaiola, mas antes quebrei a porta, deixando o espaço livre. Até hoje sua teimosia lhe conserva a ilusão de um dia ainda poder contar com a gaiola, encerrando quem lá entrara. A tia Anice, né, eu a conheci, digamos, desde criança que eu andava lá no Mini Museu, então lembro já dela adulta, mas ouvia histórias e li histórias a respeito dela. Então a tia Anice, ela nasceu em Aracati e esse ano ela fez 100 anos, né, então nasceu no ano 1921. E ela, numa família muito tradicional, muito católica, então tudo isso influenciou, digamos, bastante a formação dela. Aliás, a tia Anice, desde quando já era idosa, ela ainda era assim, uma pessoa com muita fé, com muito fervorosa. Mas também ela era uma menina inquieta, uma menina criativa, e ela não se encaixava direito naqueles padrões tradicionais de cidade pequena, de família muito tradicional. Porque desde pequena que eu treinava com a irmã, a freira, ela botava um cartão para eu copiar, mas eu tinha horror. Eu fazia o que eu queria. Ela dizia: Dona Hermeta, eu não vou ganhar seu dinheiro em vão. Essa menina tem um defeito visual, ela vê uma coisa e faz outra. Esses primeiros pontos ela aprendeu lá em Aracati, com as irmãs. Ela falava que era com as irmãs, né? Que ela, inclusive, ia para o curso de bordado, ainda menina, né? Escondido da mãe dela, porque na época o bordado não era algo muito interessante. Só depois que a mãe dela descobriu e tal, mas essa infância da Anice foi em Aracati. Mas ela veio para Fortaleza ainda bem jovem, bastante jovem. Aí, então, quando eu vim para Fortaleza, aí então eu estava desenhando um pessoal saindo da fábrica, quando eu vi aquela voz de homem que dizia assim: você gosta de desenhar, de pintar? Eu digo: era um escapiano, era um artista. Aí ele disse: olhe, quantas pessoas como você têm vontade de pintar e tudo, e não tem quem ensine. Pois hoje vai ter uma reunião da Escape e eu vou propor. Se passar, você vai ser a primeira aluna inscrita, tá certo? Eu disse: vídeo, fiquei morta de feliz. E João Maria Siqueira, nunca mais deixei de rezar para ele. A Anice Firmeza, ela é um grande exemplo, né, de artista, além de ser foi uma grande artista plástica, mas para além de tudo isso foi uma das primeiras mulheres também a entrar no Escape, né, que é a Sociedade de Artes Plásticas daqui do Ceará. Então isso é um ícone na época em que poucas mulheres tinham espaço para ter protagonismo dentro das artes naquele ambiente, né? A gente sabe que as artes é um meio predominantemente masculino, então ter um artista de Aracati, do Ceará, ocupando esse espaço, estão ocupando também espaços de artes e equipamentos, Salão Nacional, expondo não só no Brasil, como também fora, é de grande relevância. Ela foi conquistando esse espaço, ela começou a trabalhar,
para poder pagar, para poder morar aqui e pagar as coisas que ela queria para viver de arte. A família dela era surpreendida, quando via, ela já estava inscrita, ela já estava matriculada, tiravam ela aí, daqui a pouco ela voltava de novo. Então foi uma história de conquista, de encontro, e que eu acho que é um primeiro exemplo que a gente pode ter da tia Nice, é de uma pessoa alimentar a sua essência, a sua verdade, né? Então isso sempre foi muito nela. E aí quando ela veio morar aqui, ela conheceu uma vez um pintor, ele viu um desenho dela e esse pintor perguntou o que ela queria. Disse que ela tinha um traço muito bom e falou que estava iniciando esse curso de desenho, né, na SCAP. E ela se matriculou e iniciou o curso e foi a partir de aí que ela deslanchou mesmo como artista. A vida trouxe-lhe modificações. Seus olhos se abriram para muitas outras coisas. Enriqueceu suas realizações. Sua arte acabou prisioneira de sua intuição artística, substituindo o hóspede de sua gaiola, que não conseguira ser prisão. Ajudar aos outros, nela é uma prática quase constante. Sua intuição, muitas vezes, leva a enganos de julgamento inapagáveis, mas sua bondade se espalha no ambiente de suas relações pessoais e suas aptidões conquistam simpatias e amizades. Vocês vão ter a oportunidade de ver em outras ocasiões as outras obras. Eu vou mostrar uma situação aqui extremamente rara. A Nice, né, era assim, ela era povoada. A Nice era um lugar onde as pessoas moravam. A Nice era um lugar onde as pessoas eram abrigadas, eram albergadas temporariamente quando queriam, quando precisavam, e era um poço de história. Uma coisa que ela não gostava, lembro bem, que a Nice, ninguém se engane, a Nice é uma artista contemporânea na sua produção. A influência dela na produção contemporânea do bordado, por exemplo, hoje nós temos muito bons artistas bordando, e por mais que não se perceba isso, mas creio que a Nice é que libera, de certa forma, né? Então, nós temos a Nice aí permeando a história das artes visuais. Não dá para falar das artes visuais do Ceará, né? Não dá para você ter uma narrativa histórica completa das artes visuais do Ceará sem você falar na Nice, sem você falar no Strigas, né? Aqui feita por ele, quando era bem nova. Outro, ó, também, já tá com a manchinha aqui. O que eu gosto mais é desse, que eu tinha uns 17 anos. Esse aqui ficou, eu disse, porque eu tava triste desse jeito, aí eu disse assim, Ave Maria, como esse retrato ficou... Não, é porque tu tava pensando não sei em quê. Tem um livro chamado Nice Strigas, que foi feito pela Patrícia Veloso, Gentil Barreira e o Bené Fonteles. É um livro muito bonito que eu recomendo a vocês. E lá tem várias obras da Nice. Tem um artigo do Gilmar de Carvalho muito legal que ele fala da obra dela, que no começo ela teve uma fase que ela pintava máscaras, né, assim, muitas máscaras, e era uma pintura assim mais densa, digamos assim. Eu imagino que é como ela se sentia, digamos, né, assim, apertada em algum momento. E cada vez que a tia Nice foi, digamos assim, amadurecendo e podendo ser cada vez mais ela, para mim a arte dela foi explodindo em alegria, explodindo em cores, em encantamento, em beleza, que é como ela era. Ela, enquanto artista, eu vejo a Nice como bem múltipla. E a obra dela também, dessa forma, porque a Nice foi artista na pintura, a Nice foi artista no bordado, que ela chamava de pintura com linhas. A Nice foi artista na culinária, que inventou, criou muitas receitas. A Nice foi mestre da cultura por conta dessas artes que ela produziu.
Mas o bordado da Anice é um bordado assim, singular mesmo, assim. É diferente de tudo. Os desenhos que ela criava, ela era muito intuitiva, ela criava os desenhos. Ela faz o que ela chamava os desenhos de riscos, né? E ela sempre instigava as alunas a criarem também seus próprios riscos para poder colorir. O bordado dela é forte, ao mesmo tempo que é delicado, ele é forte, ele chama atenção, ele é diferente. E chegou nas galerias de arte como arte, né? Que é onde o bordado é mais visto como artesanato, artesanias e tal, e chegou nas galerias dos museus como obra de arte mesmo. Ela acho que foi uma precursora nisso. Ela foi ocupando esses espaços que tradicionalmente eram masculinos, mas ela ocupava isso com uma naturalidade, com uma energia tão que era dela, que eu acho que eu nunca vi ela falando assim, uma disputa. Ela ia e fazia, sabe aquela coisa que diz assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez? É a sensação que eu tenho da Anice. Ela não ficava muito pensando se eu posso, se eu não posso, ou pedir licença. Ela chegava e fazia, e ela fazia isso com alegria, com encantamento. Primeiro ela vivia artisticamente, a vida dela já era arte. Se ela entrava na cozinha para fazer os doces dela, as guloseimas e tal, ela fazia como uma forma de expressão, da mesma forma quando sentava para pintar um quadro, para fazer um desenho, para fazer alguma coisa. Ela era artista quando cozinhava, ela era artista quando pintava, ela era artista quando bordava, ela era artista quando vivia, quando ensinava. A vida dela era uma vida artística mesmo. Não vejo nenhuma relação, e nunca vi, de dependência entre a Anice, a arte da Anice e a arte de quem quer que fosse, mesmo do Estrigas, quer dizer. Eu tinha algumas experiências com arte, muito mais no campo de ação educativa. Quando eu cheguei aqui, o Estrigas fez toda uma preparação comigo para eu poder receber os grupos, receber a imprensa. E aí eu tive tanto essa formação com o Estrigas como eu tive com a Anice. A gente conversava bastante, chegamos a ler juntos. Romance, a Anice era bem romântica, assim, ela é canceriana, é romântica, e aí ela gostava de ler romances, a gente lia Jorge Amado, aí depois a gente ficava discutindo as leituras, falando dos personagens. Aprendi a bordar com ela também, não sou nem uma exímia bordadeira, mas eu sei alguns pontos, e eu aprendi com ela aqui à tarde, na Sombra das Mangueiras. Ela não se identificava assim, nunca falou sobre isso, mas ela era bem freiriana mesmo, no sentido de respeitar o processo de aprendizagem do aluno e perceber que era uma troca entre mim e ela naquele momento. Assim, os meus primeiros pontos, que não estavam em nada bonito, ela me instigava a continuar, dizendo que estava no caminho certo, que estava bem, não sei o quê. Ela era uma educadora muito, assim, muito humana mesmo e de muito na realidade do aluno, de compreender essas questões e tal. A Anice, num determinado momento, ela encontrou as crianças, né? Ela encontrou a arte, a educação, ela adorava trabalhar com as crianças. E ela fazia exatamente isso que ela não teve, digamos assim, mostrar para as crianças que elas podiam imaginar tudo, que elas podiam sonhar, que elas podiam criar um mundo, que elas podiam esse encantamento e essa beleza. E a Anice era assim encantada, era espontânea, era criativa, tudo ela transformava em arte. E as obras dela, né, assim, refletem muito isso, assim, que são cores, que são crianças, que são mulheres, que são agrupamentos, que são flores, né, natureza. E essa era a Anice. Tem um prazer, uma satisfação, um amor, que é o trabalho artístico com crianças. Sem isso, sua vida perderia o sentido. É senhora de muitas prendas, onde a arte ocupa lugar de destaque. Ela, embora ainda não me conheça, vive comigo há muito tempo. Também, intimidamente, não me perdoa ter quebrado irremediavelmente a porta da gaiola, símbolo de domínio. Esta é a pintora Anice, a mulher que eu encontrei anos atrás nos caminhos de minha vida e que continua comigo até hoje.
A gente sempre procura manter esses espaços. Aqui está o coração do Estrigas, na Mangueira está o coração da Anice, a gente considera, sabe? Então, a gente sempre procura manter esses espaços. E essas árvores frutíferas que estão aqui foram plantadas por eles. Tem abacateiro, tem saputi, tem siriguela lá atrás, carambola, pitanga, mangueira. E daqui eles tiravam muitos insumos para os doces e sorvetes que a Anice fazia. Tem limão. Então, muita coisa aqui tem a cara deles. A alma deles está aqui. O Estrigas é irmão da minha avó. Então eu ia lá nos domingos de manhã ou no sábado à tarde com a minha avó, a minha mãe e eu criança. Então eu me lembro que eu chegava lá e eu via aquelas obras em todo canto e era diferente, era uma casa diferente, não tinha assim, sala, sofá, não sei o que, tinha arte em toda parte. A gente chegava lá e invariavelmente tinham rodas de artistas que ficavam conversando debaixo das mangueiras. Então era aquela conversa, quando a gente, assim, uma imagem assim, que a gente chegava no portão e buzinava, o tio Estrigas vinha abrir o portão, super feliz, eles eram muito acolhedores. E toda mulher que entrava lá, a tia Anice colocava uma flor no cabelo e quando terminava a visita, tinha que ir na cozinha, onde ela tinha uma mesa e ela servia 1000 doces e comidinhas que ela inventava. Como eu falei, tudo nela era criação, então a gastronomia também. Porque você precisa considerar o Maxi Museu, claro, a partir do acervo dele, mas ele tem uma importância histórica muito grande, porque era para lá que acorriam os artistas da cidade buscando uma espécie de homologação. Aquilo era uma instância de homologação. O artista que fosse reconhecido como artista lá, seria reconhecido de certa forma na sociedade. Então, muita gente ia ao museu, muitos artistas iam para ouvir a opinião do Estrigas, para ouvir a opinião da Anice. Aqui é a rãzinha que eu acho mais bonita, o peixinho. Aqui é um animal pré-histórico e aqui é uma estrela. A Anice, ela é lida atualmente enquanto uma artista naif, que é uma artista que produz através do simples, né? Se a gente parar para pensar que ela, além de artista, ela também se dedicava à educação. Então ela é uma artista que dava aula para crianças, dava aula de pintura para adolescentes, inclusive foi uma das coordenadoras do primeiro salão de exposição de pinturas infantis aqui no Ceará. Então é interessante pensar que ela se preocupava com isso, em tornar a arte uma coisa acessível. E daí todas as pinturas dela, pelo menos todas que estão aqui, são obras sem título, mas só que trazem essa perspectiva do cotidiano, da simplicidade, né? E ela usa uma tinta que é muito acessível para todo mundo, que é a tinta guache. Então é aquele negócio de que todo mundo pode ser artista, né? A arte, na verdade, está dentro de cada um e todo mundo pode desenvolver esse trabalho. A Anice, por ela ser muito intuitiva, aí, por exemplo, a roupa do Estrigas foi lavada e caiu água sanitária e ficou uma manchinha, ela já criava uma outra obra ali, entendeu? E tem muitos pontos que foram criados por ela, que a Lúcia que sabe direitinho os nomes dos pontos e tal, mas tem pontos que foram criados pela Anice, que quem vai pesquisar a história do bordado não consegue encontrar de outras pessoas, entendeu? Eles vão fechar o trabalho desse ano com o nosso trabalho. Então é super importante, né? Então a gente vai mostrar todas as peças que a gente confeccionou esse ano. Vocês podem tirar logo aí as amostras de ponto que vocês trouxeram, que a gente trabalhou, que é isso aqui. Cada um fez um desse, tá? E cada um também fez uma das peças. A gente vai comprar uma pra Eu agradeço muitíssimo a participação de cada uma, aos lindos trabalhos que vocês fizeram. Eu já estou na fila aqui por uma bata para comprar. E a gente vai organizar uma feira, a Lucinha deve ter falado, se não vai falar para vocês, para a gente já levar esses produtos, né, enquanto a nossa loja física não abre.
tá bom? Esse terreno todo ele foi herdado pelos sobrinhos netos. E uma das sobrinhas herdou a faixa que pega a casa, museu, pela relação que ela tem com a cultura, que é a Raquel Gadelha. Então, e o Strigas deixou com ela também a vontade dele de manter o espaço vivo e atuando, né, aberto, com as portas abertas, da forma que eles faziam. O museu, ele é abraçado, a sorte dele é que ele é abraçado por muitos amigos, né? Então, os amigos fazem projetos para movimentar o trabalho do museu e mantê-lo vivo. Nós estamos hoje concluindo um projeto que é um círculo de bordados. Algumas das alunas foram alunas da Dona Nice, inclusive a professora Lúcia. Então, esse grupo de bordados é o nosso coração. A gente deixa de fazer muitos projetos, mas esse a gente não abandona. Então, esse legado de Dona Nice, ele permanece vivo. Vivo. Esse ano, com a comemoração dos 100 anos, foi reativado. São exposições na cidade e aqui nós continuamos com os nossos projetos, trazendo as alunas aqui que são moradoras, né, do Mudubim, do Parque Santana, José Walter. Desde 2018 a gente vem se reunindo aos sábados aqui para bordar, para conversar, para ler uma poesia de Dona Nice, falar da vida de Dona Nice. O legado que eu levo, assim, que é uma coisa que a gente tem que preservar, né? Só sabia do nome, né? Enquanto ela era viva, eu não conhecia. Mas a gente tem que preservar, né? Porque você vê que é uma coisa muito simples e muito delicada, né? Muito delicada aqui pra gente, muito importante para o nosso bairro. Eu me lembro que um jornal italiano, quando Picasso faleceu, a manchete era a seguinte: morreu Picasso, se é que Picasso morre. Então, a Nice e o Strigas estão para a arte do Ceará, acho que como Picasso estava para a arte mundial. Então, eles não morreram assim, nem vão morrer, né? Eu não tenho esse negócio de molde, dessa coisa não, sabe? Agora, gosto de andar mais ou menos, né? Toda a vida eu gostei de botar uma planta, e eu botava assim. Um dia, meu pai, espera, tanta rosa bonita, tanta cor, você vem com a papoula no seu rosto, toma metade do seu rosto. Aí eu disse, papai, é para as outras não acharem ruim. Cada dia eu boto uma diferente. Divina e graciosa estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor. Da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui nesse ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, coração, junto ao meu lanceado, pregado e crucificado, sob a rósea cruz do arfante peito teu, tu és a forma ideal, estátua magistral, ou alma perenal do meu primeiro amor sublime.